Oficialmente começando agora o nosso primeiro encontro de formação, né? Do nosso projeto Memória e Violação de Direitos Humanos no Campo em São Paulo. Eu vou coordenar o dia de hoje. A ideia é que a gente termine às 11 horas, o nosso teto aqui às 11, né? A Fátima vai fazer uma exposição dos objetivos do projeto, a Sabrina fará uma exposição, então, sobre as nossas tarefas, enquanto monitores, monitoras, coordenadores, né, coordenadoras, e também o Luciano vai passar algumas orientações sobre a documentação, a questão da documentação para a gente poder acessar o nosso recurso, explicar como funciona, e assim começaremos, né? A ideia é que essa seja, né, nós estamos realizando hoje o segundo momento dessa formação. Ontem a gente começou com um seminário sobre ditadura e violação de direitos humanos dos povos do campo, né? Então, quem não assistiu ainda, seria bom assistir. A outra coisa também é que mandei os vídeos lá no nosso grupo, né? Que trata da questão do campesinato e ditadura, são vídeos muito curtos, assim, de 3 minutos, então também é uma tarefa de todas nós, todos e todos, assistirem a esses vídeos para a gente irem, como que fala, né? A gente balanceando a nossa informação sobre esse tema, né? Que às vezes tá óbvio para uns, mas para outros é o primeiro contato, e está tudo bem, né? O nosso objetivo é coletivamente ir nivelando as informações e compreendendo as nossas tarefas. Então, eu acho que a ideia aqui hoje, primeiro, é que a gente se apresente, né? Fale as regionais, falem as tarefas, ou, enfim, o que quiser falar, né? Sintam-se livres, mas é importante que a gente possa se conhecer. Também é um espaço hoje dos monitores e monitoras, né, tirarem todas as dúvidas que aparecerem com a CPP. Então, mas também a gente entende, né, que às vezes as dúvidas chegam quando a gente chega em casa e está tudo bem. Então, é o primeiro passo hoje. Então, eu vou começar abrindo, né, a apresentação. Eu sou Adriana Novaes, da Secretaria Estadual do MST de São Paulo, e contribuo na tarefa, né, de articulação política. Estou na coordenação desse projeto, aí, juntamente com o coletivo que vai se apresentar depois. E é isso. Bom dia a todos e todas. Fiquem à vontade, somos poucos. Eu sou Fátima, faço parte da direção estadual do MST, pelo setor de direitos humanos. Sou aqui da região de Campinas, assentada no Milton Santos, e advogada. Eu sou a Sabrina, faço parte da ABRA e sou advogada também, assessoria jurídica. Bom dia novamente, companheirada, que é o Luciano, do MST de Ribeirão Preto, setor de formação, também advogado aí, contribui no DH do Estado. Bom dia, gente. Eu sou a Giovana, eu sou assentada no assentamento de Ribeirão Preto e Amarelado, e eu faço parte da comunicação. Pessoal, bom dia. Aproveitar a fala aqui. Eu sou o Lucas, sou aqui da região do Pontal, contribuo na produção aqui, na coordenação do Plano Nacional. Também sou mestrando em Geografia lá na ENF. Bom dia, eu sou Magnólia, sou do setor de comunicação. Atualmente eu não estou com nenhuma tarefa específica aqui na regional, né? Por conta desses últimos anos aí da pandemia, bom, as crianças e tal. Então, agora estou retomando as atividades. Sou do setor de comunicação, né? Formado em comunicação social. E, bom, para mim é mais um desafio, né? Poder contribuir aí nessa tarefa. Olá, bom dia, sou Rogério, sou daqui da Regional de Aras,
Contribuo aqui na Escola Popular Rosa Luxemburgo, na coordenação da escola, e também estou pelo setor de formação do Estado. Bom dia, eu sou a Alessandra, sou aqui da Regional Sudoeste, estou dirigente estadual pelo setor de direitos humanos aí com a Fátima e com o Nilson, e no geral contribuo com todas as outras tarefas da Regional conforme a necessidade. Bom dia, meu nome é Fabiana, também contribuo aqui na Regional de Aras, no setor de educação, e eu sou estudante do curso de licenciatura em Educação do Campo na UFPR. Bom dia, eu sou a Rafaela, sou daqui da Regional de Aras, assentada no assentamento do Bio dos Palmares. Acho que é isso, né? Faltou Kelvin. Kelvin chegou? Kelvin, se apresente, por favor. Bom dia, eu sou Kelvin, da Regional de Campinas, e contribuo também no coletivo LGBT. Muito bem, bom dia a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Sem delongas, eu vou passar de pronto para a companheira Fátima. Bom dia novamente. Eu fiquei com a parte dos objetivos do projeto, né? Então, esse projeto, ele já faz algum tempo, como vocês sabem, que a gente vem organizando ele, né? Com muito carinho, com muita dedicação, juntamente com a Abra, e com o mandato da deputada Érica Malunguinho. Esse projeto ele visa, principalmente, discutir a questão dos direitos humanos, aqui no estado de São Paulo, principalmente, debater a questão da reforma agrária, aqui no estado de São Paulo, e fazer o resgate da memória. Nós temos aqui uns objetivos gerais do projeto, que ele fala que é de oferecer ferramentas conceituais, práticas e leituras da realidade para que os assentados da reforma agrária possam embasar e fundamentar suas ações na defesa dos direitos, especialmente no campo, na mediação dos conflitos e solução de problemáticas conflitivas nos territórios contemplados com o projeto. Ele visa fazer um curso durante 4 meses, a nível estadual, nessas regionais, com a comparada dos assentamentos, e esse curso é virtual, né? Tem toda uma programação que a gente vai fazer ele em cada 15 dias. E nós pretendemos, com esse curso, fortalecer o setor de direitos humanos aqui no estado de São Paulo, fortalecendo a organicidade, né? Fortalecendo os coletivos do setor de direitos humanos nas regiões, né? Para que a gente possa, além do debate, né, que a gente vai fazer durante os processos de formação, a gente, quando terminar o projeto, a gente tenha uma organicidade em cada núcleo organizado, representando o setor de direitos humanos em cada regional, principalmente nessas regionais que estão contempladas no projeto, né? E aí, para isso, nós precisamos garantir uma disciplina, um compromisso de cada membro, né, que está aqui e principalmente dos monitores, né, no desenvolver as tarefas. Porque, como um dos objetivos do projeto é a questão do registro, né, do resgate da memória,
Então, a gente vai ter que, durante as atividades, a gente fazer esse registro. É uma prática que a gente não tem muito, né? Mas a gente fazer o registro das atividades para a gente ter esse processo do resgate da memória. É um pouco isso, aí eu volto para a Adriana. Bom, obrigada, Fátima. Aí, Fátima, acho que seria bom, né, a gente falar um pouco dessa memória também, né, que de que memória nós estamos falando, né? Que resgate de memória é esse? Então, tem esse resgate em duas dimensões, né? Que é o resgate das violações de direitos humanos que sofremos durante a ditadura no Brasil, né? Pensando que a ditadura começou em 1964 e terminou em 1985, isso é oficialmente, né? E nesse período aconteceram muitas violações de direitos humanos e as regiões onde estão os nossos assentamentos, os nossos acampamentos, ocorreram muitos conflitos, expoliação de terra, as pessoas foram, né, torturadas, ou greves foram, como se diz, violentamente desestruturadas, né? Enfim, tem um monte de história desse período que envolve o conflito no campo e que é nosso interesse resgatar. E aí fica uma questão, né, que é resgatar para quê? Qual que é o objetivo disso, né? Não é para ficar lá no passado chorando e sofrendo, mas para a gente poder ter instrumentos para enfrentar essas violações que a gente sabe que continuam no presente, como a Fátima falou, né? Nosso objetivo é fortalecer o setor de direitos humanos. Por quê? Porque esses ataques continuam até hoje. Então, essa é a primeira dimensão do resgate da memória, e a segunda dimensão desse resgate da memória é porque quando a gente resgata as violações de direitos humanos, a gente também resgata a nossa história de luta e de resistência a esses ataques. Então, é nesse sentido que a gente vai fazer o resgate da memória. E aí tem uma questão, só para terminar, antes de passar para a Sabrina, que é uma questão de resgatar essa memória de violação também com o intuito de pedir reparação histórica, né? E aí acho que é importante, a gente pode ir entendendo isso aos poucos, vocês podem ir perguntando, é para dialogar mesmo, não vou dar uma aula aqui, mas é para isso acontecer no nosso diálogo, né? Esse entendimento. Por exemplo, no Brasil, durante o governo de Fernando Henrique, ele apoiou desenvolveu um programa muito grande de reparação financeira para as vítimas da ditadura. O Brasil é um dos países do mundo que mais pagou em dinheiro para as vítimas da ditadura, em dinheiro, mas não fez a questão da punição dos torturadores, né? A questão da justiça ficou totalmente fora. Só que aí a gente se pergunta, né? Mas quem foram as vítimas que foram reparadas? Não foram os povos do campo, né? Foram pessoas que estavam na cidade, que estavam já em organizações. A memória dos povos do campo dessa época ainda está em aberto, né? Ainda está para ser feita. Ela só começou, a CPT faz isso, né? Eu falei ontem no seminário, desde 75, o MST faz isso nas místicas, mas oficialmente a Comissão Camponesa fez durante a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade teve um grupo para falar de camponês indígena e violação de direitos humanos no campo durante a ditadura. Então, é um trabalho que está por ser feito ainda, né? Em São Paulo, teve a Comissão Rubens Paiva, que também começou, né? Foi em Ribeirão, foi em Andradina, enfim, foi em um monte de lugar para poder fazer esse resgate através de audiência pública, falar com pessoas. Então, esse projeto tem essa dimensão, né? Resgatar a memória para fazer, procurar casos, quem sabe, de reparação histórica, financeira, simbólica, enfim, a gente vai ver como faz isso. E também é o resgate das nossas lutas, da nossa resistência, né?
E aí, vou passar para a Sabrina, ela vai falar um pouco dessas nossas tarefas, e aí depois a gente vai abrir para vocês perguntarem, dialogarem, né? Depois que o Luciano falar também. Sabrina. Bom, então, reforçando um pouco aqui a ideia desse processo de formação, né? Ele vem no sentido de dar um pouco de visibilidade à questão dos povos do campo, né? Das águas, das florestas, enfim, nesse processo de violação que aconteceu no período da ditadura militar, né? A gente acaba tendo muito contato com as violações da ditadura, na grande maioria das vezes, ou por militantes, né? Trabalhadores que eram de alguma organização, ou por estudantes, né? Que lutaram contra a ditadura militar e foram aí presos, torturados, muitos assassinados. Então, a gente sabe como foi duro esse processo da ditadura militar no Brasil, né, que a gente revive muito hoje, inclusive com o atual governo, que defende os torturadores, que defende toda essa repressão e a própria ditadura militar. Então, a gente está num momento muito ruim, né, agora, politicamente, a gente sabe muito bem disso, né, o que representa o Bolsonaro e o bolsonarismo na defesa da tortura, da violência contra os povos enfim, da repressão, né? E, então, essa proposta de formação ela vem no sentido de nunca se falou muito do que significou a ditadura militar no campo brasileiro, para esses povos do campo, né? Muitas vezes a gente acaba tendo algum contato, por exemplo, no Rio de Janeiro, não sei quem já foi lá na Fazenda Cambaíba, lá em Campos, eu sei que foi um pessoal daqui de São Paulo para lá. A Fazenda Cambaíba, ela tinha um forno, né, que era era uma usina. Então, eles tinham um forno lá. Muitos militantes, que foram, inclusive, o pai do ex-presidente da OAB, né, esqueci o nome dele. Bom, já eu lembro, lá de Niterói. O pai do ex-presidente da OAB, ele foi morto na ditadura militar e foi cremado num desses fornos da usina Cambaíba, né? Que é uma área ocupada pelo MST há muitos anos já, inclusive eu tive nesse processo de ocupação da Cambaíba, quando eu estava lá no Rio, e acaba se vinculando ao meio rural com a ditadura, mas em relação às violações cometidas contra pessoas da cidade que eram levadas para o meio do rural, seja para ser torturada, seja para ser cremado, para assumir o corpo, enfim. E aí, mas a gente não tem de que forma esse levantamento, né, de que forma essas violências da ditadura militar atingiram os povos do campo. Seja pelo movimento sindical do campo, de trabalhadores e trabalhadoras rurais, seja por áreas, diversas comunidades, comunidade indígena, comunidade quilombola, comunidade de camponeses mesmo, que foram despejadas, que sofreram repressão, não necessariamente do Estado, muitas vezes do próprio latifúndio com o apoio do Estado. Por isso que a gente fala, né, quando fala da ditadura, a gente fala de uma ditadura civil-militar, porque a gente tem muitos casos de empresas que contribuíram não só financiando o processo do golpe, da própria ditadura, porque se beneficiaram disso depois financeiramente, como também utilizando os seus espaços, os seus locais, como esse exemplo da usina Cambaíba, por exemplo, para que a ditadura militar, então, torturasse, matasse, enfim, como foi o caso da Volks também, da Volkswagen, da fábrica, que ajudou a perseguir trabalhadores, né, sindicalistas da própria fábrica, que tinha dentro das suas fábricas espaços de tortura, quartinhos de tortura, salas de tortura, que os militares usavam, e ela contribuiu diretamente para isso. Então, agora a gente teve um processo, né, teve a denúncia lá do caso da Volks e tudo mais, e possibilidades de reparação. Então, isso no meio rural, a gente não tem esse levantamento. Por quê? Porque no meio urbano acabou tendo muita expressão por conta das organizações que atuavam nesse meio urbano e por conta das vítimas da ditadura militar, que atuavam também no meio urbano, especialmente no movimento estudantil, era uma classe média, era um outro grupo social. Os camponeses, os trabalhadores rurais ficaram invisibilizados nesse período. Então, qual é o nosso trabalho um pouco aqui, né?
é a gente, dentro de São Paulo, porque o projeto é para São Paulo, para o estado de São Paulo, a gente tentar buscar informações sobre essas violações que os trabalhadores do campo sofreram nesse período da ditadura militar, lembrando que foi até 85, né, de 64 a 85. Então, um pouco da nossa função aqui nisso por que a gente precisa relembrar isso? É aquela história, para que nunca mais aconteça, para que nunca se esqueça e para que nunca mais aconteça. Porque a gente sabe que essas coisas continuam acontecendo com os povos indígenas, continuam acontecendo com quilombolas e com camponeses. Então, a ideia é um pouco a gente tentar buscar nas nossas regiões, e a amplitude desse projeto aqui são 7 regiões, né, que é Ribeirão Preto, Vale do Paraíba, Itapeva, Iaras, Pontal, Andradina e Campinas, nessas regiões, a gente tentar buscar informações sobre casos de violações daquela época. Para que isso? Primeiro, por conta da memória, porque foram espaços, a gente fala, as pessoas elas foram agentes aí da sua história, né, e acabaram, por não concordar, por se levantarem contra a ditadura militar, acabaram sofrendo com isso. Muitas vezes massacrados em despejos, em alguma situação que tenha acontecido nessa época. A gente tem agora, recentemente, só voltando um pouquinho nessa questão das empresas, né, uma investigação aberta contra a Joapar, né, que é aquela que fabrica o arroz Tio João, sobre uma violação no campo. Ela tem sede lá no Rio Grande do Sul, mas a violação é numa fazenda dela no Pará, então que está sendo investigada. Para que a gente precisa levantar esses casos, ver se, né, nas nossas regiões que casos aconteceram, e aí como que a gente vai fazer isso? Isso tudo a gente vai estar vendo durante o processo de formação, a gente vai ter uma nova capacitação específica para isso, para orientar como fazer isso. Mas por que a gente precisaria? Não só para o resgate da memória, para a possibilidade de reparação de pessoas que sofreram esse tipo de violência, que também é importante, né? E para a identificação dessas empresas, desses latifundiários, desses fazendeiros que contribuíram com o processo de ditadura militar, seja reprimindo comunidades, seja reprimindo greves, seja fazendo uma lista suja para não contratar na fazenda quem estava envolvido em movimentos políticos. Então, são essas as questões aí que a gente vai tentar identificar nas nossas regiões, para poder denunciar isso publicamente e buscar, para além da questão das reparações, né, que são interessantes e tudo mais, o reconhecimento das violações e para que a gente possa também pressionar para que esses violadores, sejam civis, sejam militares, sejam punidos, né? Que um dos grandes problemas que a gente teve no Brasil foi que a lei de anistia anistiou os militantes de esquerda que pegaram em armas, enfim, para lutar contra a ditadura, mas também anistiou, ou seja, essas pessoas não terão nenhum tipo de punição pelos crimes que cometeram, os torturadores. Então, em outros países da América Latina não foi assim. Então, Chile, Argentina, esses tiveram seus torturadores processados e punidos pelos crimes que cometeram, porque existe uma diferença entre o Estado estar cometendo esses crimes e o civil, a pessoa, o trabalhador, o lutador, enfim, ter pego como uma reação aos crimes do Estado, à repressão estatal, né? Então, é uma coisa utilizar o aparelho de Estado para reprimir a sua população, para matar, para torturar, e aí isso tem que ser punido. Então, a gente teve países que foram punidos, Chile, Argentina, enfim, mas no Brasil não, a anistia pegou todo mundo, pegou tanto os que se rebelaram contra a ditadura como os torturadores, né? E por isso, inclusive, é uma das razões, além das raízes históricas que a gente tem, né, de tortura, de escravidão, enfim, mas essa é uma das razões também porque a gente tem hoje um sujeito como esse, como presidente da República, defendendo a tortura, elogiando o torturador desde a época em que estava no parlamento, e fica por isso mesmo como se isso fosse uma coisa normal. Então, é um pouco essa a função, e aí as tarefas que a gente teria aí, né, nas regionais,
seria estar fazendo esse levantamento, estar conversando com as pessoas mais velhas, para ver se eles se lembram desse período. Você lembra? Teve alguma coisa? Teve alguma greve? Como é que resultou isso? Então, você lembra de alguém que tenha desaparecido, que a família ficou procurando e que ninguém sabe do que aconteceu, qual foi o paradeiro, enfim. Então, perguntando para os mais velhos e sondando, e aí conseguindo identificar depois, num outro momento, a possibilidade de entrevista dessas pessoas, levantamento de documento, de jornal, pesquisa na internet para ver se na época teve alguma notícia que saiu, porque jornal em papel a gente sabe que a gente não tem como, né? A gente não tem acesso mais. Imagina que vai ter um jornal de 85, não tem jornal de 5 anos atrás, vai ter de 85, não vai achar. Mas assim, aí se alguém tiver alguma, você tem a foto desse sujeito que desapareceu, né? E aí a gente conseguindo registrar essas coisas. Só que esse procedimento de entrevistas, de o que pergunta, o que não pergunta, como que faz, isso aí vai ser explicado numa capacitação específica para vocês, com o pessoal que trabalha com isso. Então, com o pessoal que trabalha com o Ministério Público Federal, com uma organização também que trabalha com esse levantamento de casos e que daí eles vão poder orientar, porque às vezes a pessoa não quer falar, se a familiar não quer lembrar, tem medo até hoje. Então, todas essas delicadezas que a gente vai ter que ter nesse processo também vão ser explicadas. Então, é isso. A gente vai basicamente colher depoimentos, ver os registros, procurar informação de quem que pode ter sumido com o cara, quem que não pode, teve alguma repressão na época, não teve alguma repressão na época, mas isso tudo vai ser mais detalhado para vocês num segundo momento, tá? Eu acho que era basicamente isso, assim, que eu queria passar. A gente vai ter que abrir daí para o pessoal tirar as dúvidas também. Acho que vai ser mais importante esse diálogo para ver o que vocês estão pensando sobre isso, se está tranquilo, essas informações, se precisa de mais informação, enfim. E aí a gente vai tocando para frente. Eu acho que, como a gente não teve muito, está faltando algumas regiões e tudo aqui, eu acho que o pessoal vai poder assistir depois, porque vai ficar gravado, também ver como que a gente vê esse retorno das dúvidas de quem não está aqui hoje para poder ajudar a orientar nessas questões. E aí tem uma proposta também, por fim, para a gente fazer isso tudo, né? Como que vai ser, como é que vai colher? Eu vou sair perguntando para todo mundo, a gente organizar um plano de trabalho, né? Com tempo, com prazos. A ideia é ter, então, 2 aulas por mês, a cada 15 dias, que seja, a princípio, está marcado para os sábados de manhã, então, sábado sim, sábado não, vai ter a aula, né? E a aula desses cursos, ela vai ser teórica e prática, né, sobre violações de direitos humanos como um todo, aí falando daqui para frente. Então, a tarefa é a gente conseguir fazer esses levantamentos da história, do passado e tudo mais, mas também conseguir identificar as violações atuais que a gente vem sofrendo. Então, para isso, a gente tem que tratar de várias questões relativas aos direitos humanos hoje, né? Também como que direitos humanos não é só a questão da integridade física, a vida e tudo mais, vai muito além disso. E aí, esse processo de formação além, né, da gente fazer esse resgate mais histórico, as primeiras aulas vão estar relacionadas a esse resgate histórico da memória, da questão das violações no Brasil e em São Paulo, né, do que é crime de lesa humanidade, o que significa. Então, essas são as primeiras aulas. A gente também vai ter um processo de formação, e aí para o setor de direitos humanos como um todo, em relação o que são os direitos humanos, né? Não assim teoricamente falando, mas uma coisa bem prática. E no que os nossos direitos humanos eles são violados hoje, né? Então, quando a gente tem uma questão de destruição ambiental, a gente tem uma situação de violação de direitos humanos, seja por meio do uso de agrotóxicos, pulverização de áreas, seja pelo desmatamento, então isso tudo a gente vai estar discutindo. Então, a questão ambiental, a questão dos despejos, né? E aí a gente vai estar discutindo como que funciona na hora de um despejo, quando recebe a notificação, quais são os nossos direitos, quais são os problemas, qual é o procedimento que a gente deve tomar. Então a gente teve uma outra situação de violação de direitos humanos, onde é que a gente denuncia, quem que a gente procura na região, além do advogado do movimento, né? Como que a gente faz essas articulações para a gente poder se proteger nesse momento de emergência. Então, são essas as questões
que a gente também vai tratar no decorrer desse curso. Então, seriam 2 aulas por mês, a cada 15 dias. A previsão é de que tenha 10 aulas, tá? Então, sem contar essa capacitação de agora, sem contar a próxima capacitação, são 10 aulas com conteúdos de direitos humanos, tipo, então, sei lá, pulverizou o agrotóxico, ou o agrotóxico do fazendeiro atingiu minha área aqui, como é que eu faço e tudo mais, desde da parte prática também. São 10 aulas além dessas 2 capacitações. Então, isso deve dar, quando a gente iniciar as aulas, vai dar 5 meses, porque são 2 aulas por mês, né? Se são 10 aulas, dá 5 meses de curso a cada 15 dias, tá? Só para vocês conseguirem se organizar aí nos calendários. E aí depois a gente vai mandar direitinho a lista do tema das aulas, a proposta das ementas, né? O que vai ter, o conteúdo de cada aula, mas sempre com essa visão não só teórica, mas prática, né? O que é a violação de direitos humanos, qual o tipo de violação que a gente costumeiramente sofre nos assentamentos, nos acampamentos, e de que forma que a gente consegue se proteger disso numa situação de emergência e depois como que dá continuidade a essa situação de proteção dessas violações de direitos humanos que geralmente as nossas comunidades sofrem, né? Então, é um pouco essa a ideia. Não sei se é isso, Adriana, se tiver mais alguma coisa aí para complementar, mas também para não estender muito. É isso, Sabrina, muito obrigada. A ideia é que a gente faça mesmo aos pouquinhos, né, em doses pequenas, e aí a partir das perguntas também a gente vai dialogando. Para quem está acho que é bem importante a gente ficar tranquilo sobre alguns aspectos, né? Que todos nós, com exceção, assim, eu que fiz um trabalho de muitos anos sobre o tema, todos nós estamos nos formando juntos. Eu fiz a formação teórica. Esse trabalho que a gente vai fazer agora, estamos nos formando junto todos e todas mesmo, né? Então, só para que ninguém fique na insegurança no sentido, meu Deus, está todo mundo sabendo o que fazer, mas eu não tenho nem ideia. Então, a ideia é que a gente vá juntos e juntas aqui, pegando o pé. Aí o outro aspecto, né, antes de passar para o Luciano, que é importante ressaltar é o seguinte: cada regional, né, tem a sua história e tem sua especificidade. Então, às vezes, a coisa que está rolando na Sudoeste não vai rolar no Pontal. Então, para vocês ficarem tranquilos também, que a CPP vai fazer o plano de trabalho que é com cada regional, né? Cada regional vai ter um plano de trabalho e vai ser acompanhado para ver o que pega e o que não pega em cada região. Por fim, e já passo para o Lu, é importante que esse trabalho seja sempre colocado nos espaços de direção na região e que também vocês peçam, né, convoquem, por exemplo, o setor de formação regional, o setor, né, as pessoas mais ligadas aos direitos humanos da regional para estar junto nesse trabalho, porque não é um trabalho isolado, que requer o comprometimento de toda a regional. Inclusive na mobilização para os cursos, né? Como é que a gente vai fazer essa mobilização por cursos se a gente não vai envolver os dirigentes regionais? Então, não estão sós assim na tarefa. Eu vou passar, então, para Luciano explicar, enfim, sinta-se livre para falar, mas a tarefa principal era explicar mais a questão burocrática, mas fique à vontade, Lu. Opa, fiquei com a parte mais legal, hein? Bom, sobre a questão do pagamento, acho que vocês viram lá no plano de trabalho, está previsto aí dentro dos 4 meses, então serão 4 ajudas de custo, vamos dizer assim, né? A gente tinha previsto inicialmente, né? Até a Fátima ficou triste com o desconto, né, Fátima? Previsto R$500, porém, na forma que a gente está pensando de fazer a contratação do serviço, isso para atender a burocracia da prestação de conta da emenda, teria o desconto do INSS. Então, seria um desconto de até 20%, ainda estou negociando com o contador para ver como a gente reduz essa alíquota de desconto, né, pelo valor do pagamento, mas seria até 20% a princípio dos R$500 previstos aí mensalmente da ajuda de custo. Por que a gente tem que recolher essa alíquota, né, da Previdência Social? Porque os pagamentos serão por RPA, que é o Recibo de Pagamento de Autônomo.
E aí, a decisão de pagamento nessa forma de recibo é justamente para não prejudicar a maioria do pessoal, né? Quase todos aqui que são monitores são assentados, não prejudicar aí junto, principalmente a questão da previdência, né? A previdência do segurado especial. Então, dentro desse prazo, a gente consegue garantir aí os 120 dias lá, que está previsto na lei, de não perca da qualidade de segurado especial, e o que diferencia de você emitir um MEI, né? Que seria uma forma também de evitar o desconto, mas, porém, poderia gerar um problema para o assentado, né? Então, é por isso que a gente colocou aí, né, de pagar pelo RPA, para não prejudicar justamente aí a questão da qualidade de segurado especial e de assentado que o MEI prejudicaria. Então, para a gente fazer esses recibos, vão precisar de envio de alguns documentos, né? Documentos normais, RG, CPF, o PIS, né? Se tiver, NIT, NIS, né? Depois a gente vai enviar lá no grupo da CPP um formulário para o pessoal preencher com todos os dados da conta, PIX, para a gente estar organizando esse pagamento, né? Os recibos eles são feitos pelo contador, então não precisa, diferente do MEI, não precisa emitir nada, né? O contador faz o recibo, já lança no sistema e aí já faz o pagamento direto na conta aí de cada um, tá ok? Então, é mais isso, é só essa burocracia, a gente manda lá no grupo depois o formulário pegando os documentos e já inicia aí no próximo mês ou nesse mês mesmo, né? Inicia aí o cronograma de desembolso aí das parcelas dessa ajuda de custo do pessoal, tá ok? Obrigada, Lu. Estamos ansiosos. Bom, companheirada, eu acho que seria o momento agora, né? 9h48, a gente vai terminar às 11h. Então, temos um tempo razoável. Então, eu gostaria de ouvir vocês todos sobre questões como o que está sentindo, do que pode ser feito, o que acha, se tem dúvida, se quer desistir, se quer trocar, enfim. Então, eu queria... A Sabrina está com a mão levantada, mas bem rápido, Sabrina, para a gente passar para eles, tá bom? Sabrina. Não, só para quando começarem a colocar as questões, né, as dúvidas e tudo mais, é que assim, a nossa próxima tarefa seria a questão da elaboração do plano de trabalho. Então, isso vai ser feito junto com as regionais, como a Adriana falou, mas seria a primeira coisa do trabalho dos monitores, assim, nesse primeiro momento, seria a gente elaborar esse plano de trabalho, que é o quê? O que a gente vai fazer nesses 4 meses? Então, a gente vai pensar nessas questões desse levantamento, dessas informações e tudo mais, o que vai fazer durante esse período, qual vai ser o trabalho exatamente que a gente vai desenvolver. Isso vai ser feito junto com as regionais, porque cada regional tem a sua especificidade, então vai ser a CPP junto com cada uma das regionais para elaborar esse plano de trabalho nos próximos dias aí, para a gente poder começar o trabalho e organizar esse trabalho para que a gente possa ter um resultado legal. Maravilha. Então, companheirada, vocês estão todos inscritos e inscritas. Pode começar. Adriana, só uma questão de ordem. Eu queria apresentar e justificar a ausência do companheiro da Abra. Gabriel. Do Gabriel, esqueci o nome dele. Que ele não pôde fazer parte por conta que ele está com uma tarefa paterna hoje, né, acompanhando o aniversário do filho dele. Mas é um grande camarada que vai estar acompanhando a gente aqui nas atividades. Tá. Então, complementando esse informe, né, que é a questão da CPP que não está toda presente, né, que é o Gabriel, a Fátima, o Luciano, a Sabrina, eu, e o Vinícius, do ITESP, acompanha também. A Giovana está aqui, também acompanha a CPP pela comunicação, e compõe a CPP pela comunicação, e tem o Cliff, que nunca apareceu, talvez nunca apareça, mas é um grande apoiador. No começo do projeto, ele fez alguns debates, participou de algumas reuniões, mas ele está colocando a universidade, que é a Unifesp, onde ele trabalha, à disposição do projeto.
Então, acho que com isso informamos vocês todos quem está organizando o projeto, né? Então, agora eu vou deixar para vocês se inscreverem para dúvidas, questões, comentários, apresentações, reapresentações. Bora lá. A primeira é grátis. Oi, povo. As câmeras desligadas a gente não sabe. Lucas? Nenhuma. Alessandra? Não, eu acho que, por enquanto, acho que as informações foram suficientes, né? Vamos ver, conforme o andar da carruagem, que vá surgindo outras dúvidas. Mag? Eu acredito que, na verdade, eu tenho todas as dúvidas, porque eu acho que é um tema muito difícil, né, da gente introduzir mesmo, né, para fazer o trabalho, né. E só que eu acho que isso a gente vai sanando ao decorrer do processo de formação, né, porque eu fiquei pensando muito, assim, ontem, inclusive estava conversando um pouco com a minha irmã, porque ela teve uma ideia da gente escrever a história da nossa família, né? Porque a gente sabe a história a partir da nossa avó, mas a gente não sabe o que aconteceu antes, né? Na nossa família. Aí a gente estava conversando, a gente falou como é difícil a gente começar, né? Da gente introduzir esse tema, né? Porque é um tema que mexe muito com as pessoas. Então, eu acho que a gente tem que estar muito preparado para isso, né? Para poder conduzir esse momento, senão a gente também tem dificuldade até da coleta das informações, né? Mas eu acho esse tema dos direitos humanos muito difícil, né? Eu acho que vocês que têm mais contato teriam um pouco mais de facilidade, né? Mas eu acho que, como a Adriana falou, né, é um processo que a gente está aprendendo junto, né? Mas o que me preocupa muito é essa questão da informação, da coleta mesmo desses dados, né? Como é que a gente, no processo, a gente vai conseguir fazer isso de forma que a gente consiga introduzir e chegar até a coleta dos dados, né? Porque essa abordagem para fazer esse tipo de pesquisa, ela é muito difícil, né? Eu acho, né? Pelo menos. A gente fez um processo, acho que a Adriana participou também, né? Das mulheres sem terra, né? Da pesquisa sobre as mulheres sem terra, então não é um tema fácil. Mas, assim, eu ainda tenho muita dificuldade com o tema dos direitos humanos, né? Que eu acho que é um tema muito difícil. Aí, ontem, inclusive no seminário, eu acho que essa questão, por exemplo, da reparação, né, que apareceu ontem, a Adriana falou hoje, é um tema que eu acho que a gente deveria, pelo menos para mim, né, que não sou da área, ter algum material para a gente, né, poder estudar um pouco mais, né? E aí eu tenho dúvida, eu teria mais dúvidas da prática mesmo, né? De como é que seriam essas coletas, né, de informação, porque vai ter a gente vai ter a máquina fotográfica, como é que vai ser? A gente vai gravar, vamos gravar áudios, vamos gravar vídeos, né, desse processo, como seria mais isso? Mas eu acho que isso é no decorrer mesmo, né? Eu acho que agora são muitas dúvidas, mas eu acho que isso vai sanando aí no decorrer do processo de formação. Obrigada, Mag. Foi muito importante você ter colocado, porque eu estou anotando, inclusive, aqui, né? Essa CPP, ela se reúne semanalmente, às terças-feiras. Então, por exemplo, material sobre reparação. A gente vai ter uma formação específica sobre reparação
só que a gente tem uns pequenos textos que estão selecionados. Gente, eu não consigo tirar o texto do Google Drive para botar no normal. Giovana, socorro. Aí, tem esses textos que eu vou socializar lá na CPP, que a gente preparou, são pequenos textos de experiências anteriores. Daí a gente pode pensar em mais material e mais explicações sobre reparação até o dia da formação. Então, foi muito importante você ter colocado isso. Eu não vou comentar tudo o que você falou, assim, vou ouvir mais pessoas e aí a gente vamos juntos. Quem mais? Rogério. Está sem volume, Rogério. Pelo menos para mim. Não está dando para te ouvir. Continua sem microfone. Acho que ele saiu para entrar de novo. Enquanto isso, Fabiana. Eu vou chamar todos, viu, gente? Então... Bom dia. Então, tinha uma preocupação de como seria, né? O que fazer, como fazer. Eu não entendo muito sobre o assunto, será que eu vou dar conta? Mas, como a Adriana já disse, estamos todos ou quase todos no mesmo barco, né? Aí acredito também que as dúvidas vão surgindo conforme a gente for começando os trabalhos, né? Por enquanto está tudo tranquilo. Obrigada, Fabiana. Tem outra coisa também, né? Aí é importante o diálogo, porque a gente vai lembrando daquilo que a gente debateu esses meses todos na CPP. Que esse projeto ele é a continuidade de um processo que já começou, mas ele também não é o fim. A nossa ideia é que a gente arrecade mais fundos, que a gente tenha a continuidade desse trabalho, porque ele é um trabalho que, assim, demanda muita gente, demanda muito dinheiro e a gente quer seguir adiante com ele. Então, para a gente não se preocupar do tipo, nossa, a minha regional não produziu tal coisa, não foi o suficiente, eu não fui o suficiente. Então, só para tranquilizá-los nesse sentido, a gente está continuando alguma coisa que já foi levantada por outros, mas estamos começando nós, né? Então, não nos pressionemos tanto, vamos tentar trabalhar da forma mais tranquila possível e se apoiando muito. Rafaela. Mão levantada. Oi. Gente, eu tenho uma dúvida. Eu entrei no grupo ontem. Queria saber se tem algum material anterior que eu possa estar vendo, aonde que eu vejo, se alguém pode me enviar. A questão dos vídeos que a Adri falou. Pode estar me enviando. Envio todos. Tá, ok. Projeto muito obrigada. também. Tá, ok. Obrigada. Rogério já está com o microfone e depois tem a Júlia. E a Giovana, que tem que se apresentar assim, de face também, né, Giovana? Ficou com a câmera desligada. Agora, estão me ouvindo? Sim? Então, eu também vou por esse caminho aí, né, do que a Magnólia tinha comentado, assim, dessa dificuldade, né, da temática. É um tema bastante desafiador, né? Assim, pelo menos para mim, assim, conheço pouca coisa a respeito. Mas, ao mesmo tempo, também ele traz uma certa vontade de realizar, né? Porque ele abre muitas brechas, assim, inclusive dialogar com os assentados, os acampados das regionais, né? Então, a partir disso, né, a gente vai ainda definir ainda de que forma a gente vai fazer todo esse processo, né? Se é através de entrevistas, a gente pode fazer um mutirão, rodas de conversa, né? No qual as pessoas possam ficar mais à vontade de expor. Assim, a gente tem essa preocupação, sim, que é devido, né, essas atrocidades que aconteceram nesse período, nem todos gostam de comentar, né? A gente sente isso quando fala. E uma outra coisa também é que falta esse processo de formação, né?
para muitos aqui, que quando fala de ditadura, muitos vão achar que é uma coisa legal, né? Não tem esse conhecimento do outro lado de como que acontecia nesse período. Então, acho que isso aí, antes de chegar a dialogar com essas famílias, né, é preciso ter um processo para explicar o que realmente foi isso, do que chegar meio que de supetão e tentar extrair alguma coisa ali, porque muitos não entendem como uma coisa negativa. Então, a gente precisa fazer um trabalho com essas famílias que vão estar participando desse processo. Mas é um tema assim, desafiador, mas ao mesmo tempo ele é provocante, né? Porque a partir disso aí a gente pode estar trazendo outras perspectivas também, né? Acho que é isso. Assim. Obrigada, Rogério. Já está lançando aí ideias sobre metodologia, né? Roda de conversa, fazer formação na regional antes de fazer. Então, está anotando tudo aqui para a gente levar para a nossa reunião, né? A Sabrina, a Luciana e a Fátima também, a Giovana, estão atentos e atentas, porque é para a gente ir construindo, né? E a gente vai ver que cada região vai dar o seu tom também, né? Então, agora a Júlia. Kelvin e Giovana. Impressões, enfim. Eu posso falar um pouquinho. Deixa eu ligar minha câmera. Peraí. Bom, eu vou falar um pouquinho. Eu acho muito importante também o trabalho da comunicação, trazer um pouco para a minha área, que é um bom jeito de lembrar as pessoas do que aconteceu. Então, se a gente não lembrar as pessoas do que já aconteceu, pode acontecer de novo, como já está acontecendo em alguns casos. Então, principalmente da ditadura e essas coisas, acho que são coisas muito importantes de trazer informações que as pessoas não têm, contada por pessoas que viveram naquela época. Então, acho que é muito importante esse assunto, e é muito importante também o trabalho da comunicação, modéstia à parte. Mas, enfim, é isso, basicamente, que eu tinha para falar. Muito obrigada. Fundamental mesmo, né? Essa coisa de colocar o sujeito para contar sobre si. E, às vezes, se o sujeito que viveu ou a sujeita não está presente, que a família possa contar, que o vizinho possa contar, né? Júlia? Ou Kelvin? Tá, eu posso falar, mas acho que o companheirado já trouxe um pouco do que dos sentimentos, né? Mas também das impressões que tem de ser um tema muito muito raro, mas também é raro do ponto de vista, né? Da dificuldade de compreendê-lo, mas ao mesmo tempo do debate como um todo, mas dos acompanhamentos que a gente tem feito, que são poucos também, desse tema específico, né? Mas ao mesmo tempo a minha avaliação, né? É um tema que é muito caro para a gente, né? E que exige muita dedicação, inclusive potencializar a memória da nossa classe, né? Potencializar essa memória, mas mais que tudo denunciar os assassinos, os negociadores da morte de um tempo que nos calaram, enfim, violentaram, torturaram e mataram. Mas é isso, eu acho que no mais nessa construção mais práticas mesmo, aguardando as orientações. Também não pude participar ontem da videoaula, né? Com que a Adriana e o Gilmar estavam, mas me responsabilizo de lá depois, resgatar, ver, né? Dar uma assuntada na aula, e também ir se preparando por aqui para acompanhar da melhor forma e conduzir. Muito obrigada, Kelvin. Então, a gente vai fazer uma reunião na devolutiva, né, desse espaço aqui para a CPP, e também apresentar uma proposta de trabalho para as regionais, né, conversando com vocês sobre disponibilidade, fazer esse no miúdo da regional e pensando, como a gente já falou aqui, das formações amplas.
Ju, quer colocar alguma coisa? Impressões? Bom dia, compas. Primeiramente, me desculpar aqui pelo atraso, as correrias aqui dos práticos, mas acho que é isso, né? Compreender a importância, né, do projeto, da gente estar tocando, e muito contemplada também pela fala do Kelvin, né? Ontem eu também não consegui assistir a videoaula, mas me comprometo também a fazer esse resgate. E acho que é isso, né? A gente dando seguimento nas atividades também e cada vez mais conseguindo dedicar aí também esse tempo necessário. Obrigada, Júlia. Roberto Júnior acabou de chegar, seja bem-vindo. Então, compas, eu acho que diante de tudo que já foi dito, eu vou passar rapidamente a devolutiva aí, né? Fazer um segundo momento de despedida, se não tiver mais questões. Sabrina, Luciano, Fátima. Vai, Sabrina. Na verdade, era mais para, já então, concluindo aqui, né, o trabalho, uma boa parte das dúvidas está relacionada a essa coisa do procedimento, de o que são esses crimes, né? Como fazer esse levantamento e tudo mais. Então, só para reforçar que a próxima capacitação, que deve ser no começo de julho, ela vai tratar justamente dessas questões. Eu acho que ali vai ser o melhor momento, inclusive, porque as pessoas vão falar sobre isso, sobre as metodologias que geralmente, a forma como geralmente são colhidas essas informações, né, com entrevistas, se geralmente é mais fácil em grupos, geralmente com a experiência que eles têm prática, de outro espaço que eles escolhem essas informações, né? Então, óbvio que a gente vai ter que ir construindo isso daí no processo. Né? Na prática, a gente vai vendo quais são as maiores dificuldades das pessoas de falar. Às vezes tem gente que não quer falar, né, num coletivo, que prefere falar individualmente. Então, enfim, eu acredito que isso a gente, na próxima aula dessa capacitação, na verdade, essa vai ser o melhor espaço até para a gente tirar essas dúvidas com essas pessoas que já trabalham com isso e tudo mais, e pensar aí melhor como que a gente vai poder fazer, né? Quais são os casos. Então, provavelmente o Ministério Público Federal que deve falar sobre quais são, né, quais são os casos de violação mais comuns na época da ditadura e tudo mais, porque eles trabalham, que é um coletivo do Ministério Público Federal que trabalha especificamente com esse assunto. Aí vai ter também esse pessoal que trabalha, dessa organização que trabalha com essa coisa de coleta de informações, de fazer relatórios, tudo mais, que daí também vão poder tirar até melhor, porque tem mais experiência do que a gente, essas dúvidas. Né? Então, não deixem de participar dessa próxima capacitação, porque ela realmente vai ser importante para tirar dúvidas, porque daí não adianta, para tirar dúvida, não dá para a gente depois assistir, né? Porque quando a gente está participando é que a pessoa está ali para tirar as nossas dúvidas, né? Então, essa capacitação que vai tratar especificamente disso, de quais são os casos e como que colhe essa informação, né, com a experiência dessas pessoas que já trabalham com isso, é que eu acho que vai ser o melhor espaço para a gente tirar esse tipo de dúvida, né, do trabalho mesmo prático aí de vocês nas regiões e tudo mais, tá? Então, só para reiterar que é muito importante que o pessoal participe dessa outra também. Beleza. Lu? Só fazer um comentário, dois, na verdade, né? Uma é desmistificar essa lógica de que os direitos humanos é difícil, né? Isso aí é a galera do direito que deixa difícil porque a gente é chato, né? Então, mas a ideia principal, inclusive, dessa atividade nossa é ampliar essa discussão, porque os direitos humanos permeiam todos os aspectos da nossa realidade cotidiana, né? Por mais que a gente queira conceituar vários temas sobre direitos humanos, não, o direito humano está presente no dia a dia da nossa luta, da nossa sobrevivência, da nossa resistência, dentro da nossa, dentro da nossa realidade ali nos assentamentos e acampamentos. Outra coisa, eu vi aí a dúvida sobre a metodologia, e aí é importante o pessoal colocar,
a construção, acho que vai ser mais prática, né, Adriana, Fátima, Sabrina, ali com cada monitor na sua realidade. Aí construir os instrumentos que vão atender essa metodologia é importante. Por exemplo, né, surgiu nessa discussão podcast, vídeo e tal, o instrumento mais adequado às condições ou que o território ali, a realidade, as pessoas que vão se envolver nessas entrevistas vão oferecer. Então, mais importante do que a gente saber teoricamente o que a gente precisa dentro desse tema é entender o que a realidade propõe de metodologia para a gente possibilitar fazer esse registro e conseguir coletar todas essas memórias e tudo mais, né? É importante saber que a gente precisa saber da vida, do território, da região, da vida de luta mesmo, né? Não só se ater muito aos procedimentos, mas toda forma possível da gente poder escutar o pessoal. E aí é importante, já surgiu algumas propostas metodológicas que podem se reproduzir, aí, se multiplicar dentro das regiões, e aí esses espaços vão servir para isso, né? Mas também a gente constrói aí com cada região, ok? E finalizo aqui com um abraço a todos, né? Um prazer imenso a gente estar nos reencontrando aqui nessa tarefa. Muita gente que eu não via faz muito tempo, o Roberto, né? A Magnólia, então é um prazer aí estar vendo todo mundo. Obrigada, Lu. Fátima? São 3 coisas, apenas, desculpem, que eu quero falar. Primeiro, eu estou muito feliz com a cooperada que foram composto aqui para a monitoria, né? Grande maioria jovens, né? Todos com compromisso, né, de luta, que a gente já conhece, né, a militância desenvolvida em cada regional, em setores, né? Então a gente fica muito feliz com o compromisso de cada um, já que faz no dia a dia no movimento, né? E tem outros que não estão aqui, mas que também são pessoas históricas já no nosso movimento, né? Então é uma equipe bem boa, né? Bem completa, assim, né? Também nós temos o desafio, eu esqueci até de falar, inicialmente, um pouco colocado pela Coordenação Nacional do MST aqui de São Paulo, né? Que nós da CPP estamos vendo ainda como também encaixar na nossa programação, que além do resgate da história e da época da ditadura militar, nós também temos o compromisso, o desafio de trabalhar a história de alguns militantes e dirigentes do MST, né? Uns em memória, que já são pessoas que contribuíram, mas que já partiram, né, desse plano. Por exemplo, duas companheiras que foram sugeridos nomes, né, grandes companheiras, a companheira Miriam do Pontal e a companheira Neuza de Ribeirão Preto, né? E a história viva do companheiro René de Andradina, que também está compondo aqui como monitor. Eu acho que por conta das atividades, ele não deu justificativa, mas eu acho que por conta das atividades lá, ele não conseguiu vir, depois a gente vai falar com ele, né? Tentei falar com a Verinha aqui, também não consegui. É isso. E a terceira questão nós temos na nossa programação, já coloquem aí nas agendas, o lançamento desse projeto que está proposto para fazer no dia 29 deste mês, às 19 horas, na Alesp, né? Então, é um compromisso de todos nós de participar. Quem conseguir participar presencial, ótimo, mas quem não conseguir, a ideia é ser transmitido também pelo YouTube, para depois a gente manda o link, né, para a galera acompanhar. Quem puder convidar mais gente das suas regiões para participar também é importante, vai ter várias pessoas, né, vários amigos, vários aliados, que vão estar falando um pouco dessa demanda aí da questão dos direitos humanos. E só concordando com o Luciano, na verdade, direitos humanos são todos os direitos, né, relativos à pessoa humana, né, desde a habitação, da alimentação, do meio ambiente, da terra, né? Então, todos os direitos são os direitos humanos, né? De um modo geral, mas a gente vai estudar especificamente, principalmente na questão da violação, durante a nossa programação. É isso, um abraço para todos e todas e todes.
Obrigada, Fátima. Eu acho que por hoje, né, a gente cumpriu a nossa tarefa, estamos muito felizes, muito animadas, acho que seguimos, né, então, com as informações no Zap, podem escrever para a gente também no particular, se tiver com alguma questão, fiquem atentos, eu vou compartilhar lá os materiais para estudo. Eu acho que talvez vou pedir também o e-mail de todo mundo. A Giovana está organizando um e-mail, e, enfim, para facilitar aí essa dinâmica com a comunicação também. Tá bom, companheirada? Obrigada, valeu muito. Um grande abraço a todos e todas. Seguimos firmes, avante, com coragem, muito amor no coração. Beijo.